Beleza, minha gente, vamos lá para a gravação de mais uma questão da prova do Enem 2017, segunda aplicação. Questão que fala aí um pouco sobre ótica geométrica, né? Falando sobre uma luneta, uma coisa assim, um telescópio, na verdade, que ele está falando. Então vamos ver o que ele está trazendo aqui para a gente. E basicamente as informações estão todas enunciadas. Se a gente soubesse ler com calma e prestasse bastante atenção, analisando as informações que ele deu, a gente chega aqui na resposta, tá bem? Então olha só. A aquisição de um telescópio deve se levar em consideração diversos fatores, entre os quais estão o aumento angular, a resolução ou o poder de separação e a magnitude limite. O aumento angular informa quantas vezes mais próximo de nós percebemos o objeto e é calculado como sendo a razão entre as distâncias focais f1 e f2. f1 do objetivo e f2 do ocular. Então, o aumento angular é, eu estou vendo como se aquele objeto tivesse 10 vezes mais perto. Tá bem? Lembrando que um telescópio ele não faz uma ampliação, ele faz uma aproximação. Tá? Então, eu vou ver como se aquilo tivesse 10 vezes mais perto. Eu vou ver como se aquilo tivesse 20 vezes mais perto. E estando mais perto, eu consigo ver melhor. Tá? Aí ele continua. A resolução do telescópio informa o menor ângulo que deve existir entre dois pontos observados para que seja possível distingui-los. Porque se eu tiver dois pontos lá no espaço muito próximos, eu começo a achar que não são dois, começo a achar que é um só. Tá? Então, a resolução ela forma qual o menor ângulo entre um objeto e o outro aqui, de forma que eu consiga observar dois, que eu não passe a ver como se fosse um só. Então, a resolução do telescópio informa o menor ângulo que deve existir entre os dois pontos observados para que seja possível distingui-los. Então, é um ângulo, tá bem? E, por último, a magnitude limite indica o menor brilho que um telescópio pode captar. Então, de acordo com a quantidade de luz, se aquela luz que vem for muito, muito fraca, eu não consigo vê-la. Então, a magnitude limite indica o menor brilho que o telescópio pode captar. Os valores numéricos de P, que é a resolução, e M, que é a magnitude, são obtidas por essas equações que ele coloca aí para a gente. Então, essa equação é a equação do P, que seria a resolução, tá? E essa é a equação para achar o M, que é a magnitude, tá? Que é a equação da magnitude que ele deu aqui para a gente. Feito isso, ele fala, ao realizar a observação de um planeta distante e de baixa luminosidade, não se obteve uma imagem nítida. Tá? Então, ao realizar a observação de um planeta distante, de baixa luminosidade, não se obteve uma imagem nítida. Para melhorar a qualidade dessa observação, os valores de D, de F1 e de F2 devem ser respectivamente. Lembrar, pessoal, que ele falou aqui na primeira, que o D aqui, D é o valor numérico do diâmetro do objetivo do telescópio. Então, o objetivo tem uma lente, ela tem um diâmetro. Então, esse D é o diâmetro da lente, tá? Diâmetro da lente. Aí, expresso em centímetro, o D, tá? Então, observe o seguinte. Basicamente, o que eu fiz? Eu botei aqui as informações, D é o diâmetro do objetivo, F1 é o foco da ocular, F2 é o foco, a distância focal da objetiva. Então, F1 é da objetiva, F2 é do ocular, F1 do objetivo, F2 do ocular. O P, que é a resolução, é 12 dividido pelo esse D seria o diâmetro. E esse M, que é a magnitude, que é o menor brilho, dado por essa equação. Então, para melhorar a qualidade dessa observação, o que teríamos que fazer com D, com F1 e com F2? Então, observe o seguinte, repara uma coisa. Eu preciso trazer esse objeto para mais próximo. Então, eu tenho que trazer esse aumento angular, ele tem que aumentar. Porque se eu aumentar o aumento angular, quer dizer,
eu vou ver aquilo mais perto. Como é que aumenta, como é que faz para aumentar o aumento angular, né? Eu posso aumentar a distância focal da objetiva, ou eu posso diminuir a distância focal da ocular. Porque se eu aumentar aqui em cima, o resultado aumenta. Se eu diminuir aqui embaixo, o resultado aumenta. Tá? Então, o valor de F1 tem que aumentar, o valor de F2 tem que diminuir, para que o aumento angular aumente. Tá? E o valor de D, professor? Bom, olha só, se você quer aumentar a magnitude, fazer com que ela consiga captar brilhos menores, tem que aumentar a magnitude. Para aumentar a magnitude, pessoal, o D aqui tem que aumentar. Automaticamente aumentando o D, o M vai aumentar. Não é uma relação linear, porque aqui é um logaritmo, tudo bem, mas se aumentar o D, o M aumenta. Então vamos lá, ó. Ele quer. O que eu tenho que fazer com D? Tem que aumentar. O que eu tenho que fazer com F1? Tem que aumentar. O que eu tenho que fazer com F2? Tem que diminuir. Então, aumenta, aumenta, diminui. Que é o que está na letra A. A. Aumenta, aumenta e diminui. Beleza, pessoal? Então, por isso que eu falei que se a gente pegasse as informações que estavam aqui no texto e analisasse o que podia ser feito, basicamente a questão estava feita. Beleza, gente? Valeu, um abraço e até a próxima questão. Tchau, tchau.